Olá, seja bem-vindo à Visão Trabalhista Entrevista. Hoje o nosso papo é com a Gleide Sodré, diretora do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região, e com a Laura Benevides, que é técnica do DIEESE e estuda também o comportamento da inclusão dos direitos das mulheres nas convenções coletivas. E esse é o assunto do nosso programa. Qual que é a importância da luta do movimento sindical para que eu, você, todas as companheiras tenham direitos contemplados enquanto mulheres em suas convenções coletivas e na sociedade brasileira em geral. Nosso programa hoje é o segundo episódio de uma série que a gente está construindo a respeito da importância do movimento sindical para o conjunto dos trabalhadores. Isso porque a gente vive uma conjuntura, uma situação em que muitos estão descrentes da importância de partidos, de sindicatos, e sindicatos que estão sofrendo um ataque muito sério com a reforma trabalhista, que muitos imaginam que foi até um benefício da reforma trabalhista você mexer no imposto sindical, na fonte de financiamento dos sindicatos. Mas será que é isso? A quem realmente está sendo prejudicado com medidas como essa? Será que todos vão ganhar? É um pouco do que a gente vai discutir, mas com esse olhar para o direito da mulher. Como nós, mulheres, vamos ser contempladas ou prejudicadas com mais essas mudanças. Obrigada pela participação de vocês aqui hoje. E eu já começo com essa pergunta para a Laura, que estuda o comportamento das convenções coletivas. Fala para a gente que tipo de ganho a gente teve, não sei se eu posso delimitar na última década, mas recente, em termos de direito nas convenções coletivas, olhando para a mulher. Olha, o DIEESE faz um estudo sobre um acompanhamento das convenções coletivas e também acordos coletivos de trabalho, com relação especificamente às garantias voltadas à trabalhadora mulher. E o que a gente observa assim, na última década é um estudo que a gente faz desde 1993, a gente acompanha acordos e convenções desde 1993. A gente observa num período mais recente uma ampliação do número de garantias e do número de categorias que negociam garantias voltadas às trabalhadoras mulheres. Mas ainda assim é um número muito pequeno, assim, a gente, muito pequeno se você considerar a proporção das mulheres no mercado de trabalho, né? Então as mulheres estão quase numa situação paritária com os homens, assim, em termos proporcionais, e a importância de um olhar específico para a trabalhadora mulher que tem uma inserção específica e diferenciada na sociedade. Então a inserção dela no mercado de trabalho vai ser diferente. Então, dada essa importância, a gente avalia ainda que é restrito o número de categorias e convenções que abrangem especificamente a trabalhadora mulher, garantias específicas a elas, né? Mas a gente observa uma ampliação. Então, tem uma ampliação temática, então tem cláusulas que trazem garantias que nem estão previstas em legislação, ou que ampliam garantias previstas em legislação. Por exemplo, um caso bastante difundido é o auxílio creche, considerado como um direito à trabalhadora mulher, porque é um direito que possibilita a inserção, muitas vezes é o que possibilita a inserção da mulher mãe no mercado de trabalho, né? Uhum. Você ter um lugar onde você possa ter a guarda e a educação da criança pequena. E tem muitas convenções, isso é um direito assegurado pela CLT, mas com algumas determinações, até 6 meses de idade da criança, mas muitas categorias ampliam essa garantia, ampliam o período que a idade da criança em que a trabalhadora terá esse benefício, né, do reembolso da creche, ou ampliam o período, o valor de retorno, né, de reembolso. E isso é uma garantia que é possível a partir da negociação coletiva, porque a garantia na legislação, apesar de existir, ela é bastante restrita, né? Uhum. Tem diversos aspectos. Eu diria que, no geral, as convenções coletivas acabam se restringindo
há garantias voltadas muito à trabalhadora mãe. Então, garantias relacionadas à gestação, estabilidade, ou algumas condições específicas de jornada, entra um pouquinho mais cedo, sai um pouquinho mais cedo, pouquinho a pouquinho, 5 minutos, 10 minutos, só para você não pegar o vestiário lotado, ou não pegar o ponto de ônibus lotado, coisas assim, né? E garantias em relação ao acompanhamento das responsabilidades familiares. Então, a mulher enquanto cuidadora, exato. Né? Esse olhar. E nos metalúrgicos de Osasco e região, eu sei que também é uma convenção coletiva que é estadual, então pensando em São Paulo, como que é esse comportamento das cláusulas? Então, quando a gente faz o recorte de gênero na negociação da convenção coletiva, claro que a preocupação é olhar a mulher trabalhadora, mas como a maternidade é o maior impedimento que a mulher tem de se inserir no local de trabalho com igualdade ao homem, porque os patrões fazem a diferenciação entre mulher e homem, porque a mulher vai se tornar mãe, porque ela é progenitora. Então, é claro que a gente, quando olha o conjunto da negociação, você vai olhar que a gente tem muito mais um olhar para as mulheres trabalhadoras mães. As preocupações que o Sindicato dos Metalúrgicos teve, junto com a Federação dos Metalúrgicos de São Paulo, ao longo dos anos, e há pelo menos 15 anos eu acompanho a discussão da inclusão das cláusulas de gênero na convenção coletiva, era sempre de ir olhando também as mudanças que foram acontecendo com a mulher trabalhadora ao longo dos anos. Então, a mulher também trabalhadora não é mais a mãe, por exemplo, biológica, ela se torna também a mãe que adota. Então, a gente teve uma preocupação com a mãe adotiva quando a gente negocia as cláusulas para as mães adotivas. Você tem o olhar sobre a questão da creche, que eu insisto, creche não é direito da mulher, creche é direito da criança. O Estado precisa dar à criança o direito de estar resguardada, sob responsabilidade do Estado, quando pais e mães estão trabalhando. Mas como a questão da creche é o que tira a mulher também do trabalho, porque o homem não para de trabalhar quando se torna pai, mas as mães sim. Então, a gente acaba fazendo com que a negociação sobre o auxílio creche seja também um olhar sobre as relações de gênero. Nós, aqui no estado de São Paulo, sempre fomos pioneiros em olhar a questão da mulher no trabalho, né? Talvez pela a grandeza do estado, pela quantidade de mulheres inseridas no trabalho aqui no estado de São Paulo. Mas você tem uma série de modernização que, graças à convenção coletiva, eu estou falando de modernização do comportamento da mulher social no trabalho, né? A gente foi se modernizando, nós fomos nos tornando mãe mais tarde para poder ter uma disputa mais igual no trabalho. Eu vou ter que ser obrigada a cortar seu raciocínio, isso é sempre muito chato, mas a gente retorna no próximo bloco, porque a gente tem que fazer uma pequena pausa agora, mas a gente pega desse ponto. A gente já volta.